Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Segunda-feira, 7 de março, véspera do Dia da Mulher, véspera do aniversário do meu marido. Estamos juntos aqui essa semana. Semana passada, por motivos de saúde, não consegui estar aqui. Mas, se Deus quiser, estamos aqui juntos, estudando mais um tema. Como a gente já tinha colocado na chamada anterior, hoje a gente vai falar sobre as curas físicas, mentais e espirituais. E eu acho que esse é um momento muito oportuno para a gente falar sobre isso, porque mesmo que a gente não esteja doente fisicamente, a humanidade precisa se curar, né? Precisa sair desse estado de adoecimento, de doenças que vão corroendo a gente, muitas vezes elas mentais, né, o estado mental que a gente tá, para mudar esse padrão. Então eu achei muito interessante, principalmente porque agora a gente está sendo bombardeado por muitas notícias tristes. Esses últimos 2 anos não foram fáceis, né? A gente mal se recuperou de uma pandemia. Aqui na Europa a gente já está enfrentando uma guerra. Então, eu acho que é um momento de reflexão, de onde a gente busca as nossas curas, de como a gente está melhorando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, porque para o espiritismo um não está independente do outro, né? Muito pelo contrário, essas curas estão correlacionadas. Então, esse é o tema da noite de hoje. A Ana tá on. Oi, amiga, tudo bem? Seja bem-vinda. E vamos lá. A gente já tinha falado anteriormente sobre saúde, uma palestra que a gente fez aqui. E pra gente entender o que é ter saúde, como a gente já tinha mencionado anteriormente, mas eu acho bom e oportuno trazer, é um estado completo de bem-estar físico, social e mental, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, por mais que você não tenha uma enfermidade física, ou seja, uma enfermidade visível, que esteja te causando dores, isso não significa que você pode estar saudável, porque você também precisa desse bem-estar social e esse bem-estar mental. E como a gente falou, eles estão relacionados, né? Às vezes é muito difícil você passar por um momento doloroso fisicamente e ter um mental que esteja ali te resignando naquela prova ali naquele momento. Ou às vezes é difícil que você esteja com um mental complicado e do nada começam a aparecer as chagas do corpo. Então elas estão relacionadas. Então ter saúde é esse bem-estar físico, social e mental. E aí eu pergunto pra vocês, quem tem saúde nesse planeta que a gente vive, né, gente? Se a gente não tá curando uma coisa, a gente tá curando outra. E antes de tudo, como eu mencionei, o espiritismo ele demonstra essas relações existentes entre o corpo, a mente, que a gente recebe muitas influências o tempo todo dos espíritos. No livro dos espíritos está dizendo que não somos nem nós que nos dirigimos aos espíritos, mas os espíritos que se dirigem a nós. Então, somos todo o tempo tendo sugestões dos espíritos. E a alma, que nada mais é do que um corpo encarnado, né? Então, a alma, ela tá entre o perispírito e o corpo. Não, o perispírito está entre o espírito e o corpo. Ou seja, a gente tem que cuidar de ambos, né? Meu pai tá on, imagino que seja ele, Espíritas no Ar. Então, eu achei interessante quando eu comecei a fazer essa pesquisa que o espiritismo é ciência. Então, encontrei aqui profissionais de saúde e cientistas têm reconhecido a importância da dimensão religiosa e espiritual no processo de uma cura física. Então, na década de 60, surgiu o Journal of Religion and Health, né, que seria uma publicação científica, que aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não uso o StreamYard igual meu pai, então eu só vou tirar aqui rapidinho. Então, o site é esse aqui, ó, Springer. Então, eles vão publicando essas matérias científicas, ó, e você vai achando no escopo. Então, eu acho que eles... a primeira
primeira vez, né? A última vez que eles publicaram foram em 2020, né? Imagino também por conta de uma pandemia. Quase 800 mil downloads em 2021. Então, não, o último foi esse volume 61 de 2022. Então, isso aqui é científico, tá, gente? Provando que a saúde e a religião, elas são coexistentes nesse processo de cura. E aqui eu estava vendo uma das principais publicações, né, científicas, é que ele não se restringe a uma religião. Porque, por exemplo, casos de pacientes oncológicos, né, unidades de oncologia e cuidados práticos na Turquia, ou seja, com aquela religião que eles têm aí. Examinando perspectivas de câncer e também na Turquia, né? Então, aqui eles têm vários tipos de publicações, vários tipos de estudos relacionados à fé, né? A prática de você acreditar em um ideal superior, aqui ó, Polish, aqui até na Polônia, acreditar um ideal superior durante esse processo de cura do corpo. Então eu achei muito interessante. Tem muitos temas aqui muito específicos, né? Você acha que você pode procurar por enfermidade ou por área de estudo, né? Ou por religião. Mas eu achei interessante mostrar que isso já foi dito no Espiritismo, nas obras básicas, e está sendo corroborado agora na atualidade. Então, fica aí essa fonte para a gente pesquisar. Sem esquecer que, como a gente falou, que a saúde é esse completo bem-estar físico, social e mental, a gente não pode esquecer do principal, que a Terra é um mundo de provas e expiações. O que significa? A gente ainda tem muitos débitos. Se nós viemos expiar alguma coisa, a gente está pagando uma dívida que a gente tem. E as provas são aquelas que a gente escolhe no nosso ideal evolutivo, né, de acordo com as nossas tendências, aquilo que a gente precisa evoluir para poder ascender espiritualmente. Então, aqui a gente sempre fala, se não vai ser no amor, vai ser na dor. E, infelizmente, é verdade. Ou a gente aprende da maneira educativa, ou às vezes a gente erra e acaba espiando aquilo. Então, sofrer vai fazer parte deste mundo. A gente não vai ter como não enfrentar as dores. Muitas vezes a gente vê aquelas pessoas, né, que a gente acha que tem aquelas vidas perfeitas, que as pessoas não se abalam por nada, mas intimamente, às vezes, elas estão lutando com questões, né, de saúde mental e a gente não sabe, né? Ou pessoas que carregam uma enfermidade que não está sendo visível fisicamente, está passando por aquela provação. Então, assim, gente, do nosso, só a gente sabe, né? Do nosso interior, dos nossos ideais, dos nossos problemas, só a gente sabe. Mas que a dor, ela é um canal que vai nos ensinar alguma coisa. Vai depender da gente saber como que a gente vai internalizar aquilo, porque problemas vamos ter. Mas como vamos enfrentar esses problemas? Vamos reclamar? Vamos aumentar o problema? Ou vamos encarar de frente? Vamos buscar ajuda? Vamos dizer que precisamos de ajuda, né? Quantas doenças que a gente vê que as pessoas não se dão conta também que estão doentes, né? Que precisam de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento profissional. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no capítulo 9, que às vezes é difícil ler romano aqui, a gente tem a lição da paciência, que é um espírito amigo de Harvard, 1862, que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E quem de nós enxerga a dor como uma bênção? Eu, esse último mês aí, tô lutando com uma infecção urinária, buscando respostas, e eu tenho um plano de saúde, o sistema de saúde aqui da Catalunha ajudou, mas também eu precisei de um particular. E assim, no auge das minhas dores, eu não estava agradecendo pela oportunidade de sofrer, eu estava sofrendo. Então aqui ele ainda fala, ó, não vos aflijais,
Pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então, às vezes tem um mal que veio para um bem. Às vezes a gente tá com algum padecimento ali, a gente faz um exame e encontra uma coisa mais importante. Opa, aquilo ali eu não sabia que eu tinha. Por acaso encontrei, né? Ou vem alguns sinais, alertas do nosso corpo para a gente perceber que a gente está em desequilíbrio com a nossa alimentação, está em desequilíbrio com bebidas alcoólicas, com remédios, né? Drogas ilícitas, lícitas. Então, o nosso corpo é uma máquina. E eu acho que o mais incrível é que a medicina ela não é uma ciência exata. O que funciona para um corpo ali não vai funcionar para o outro. Então, a gente precisa entrar em contato com o nosso eu interno. A gente aprender a escutar as necessidades que o nosso corpo tem. A aprender a respeitar os limites que o nosso corpo tem. Às vezes eu fico pensando aqui no estilo de vida que eu tinha quando eu tinha 18, 20 anos. Eu gostava muito de sair, muito de ir pra balada. Coitado, meu pai já acordou tantas vezes pra me buscar de madrugada. Eu acho que a maioria de nós também. Mas nós, na nossa juventude. Mas hoje eu vejo que aquilo ali é totalmente incompatível com o estilo de vida que eu quero. Totalmente incompatível com as reservas do meu corpo. As reservas energéticas do meu corpo. Então, eu acho que assim, tudo é fase, gente. A gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, aprender a escutar aquilo ali que é bom e benéfico pra gente. Então, nas curas físicas, o espiritismo tem muitos médiums, né? Tem muitos casos, assim, de médiums que fazem parte dessa medicina curativa, né? Que às vezes eles recebem um espírito que vem curar. Eu tenho certeza que o Dr. Bezerra de Menezes também participa de muitas dessas reuniões, mas hoje eu vou me atentar aqui ao que eu sei, tá, gente? Então, lá no livro As Leis do Amor, de Emmanuel, a gente tem uma que é do médium Valdo Vieira, que fala sobre as causas espirituais das doenças. Então, eu achei interessante a gente pontuar as expiações. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, aqui o espiritismo ele faz uma investigação do que o presente está falando para a gente entender da onde que veio esse presente. Porque a gente vê em muitas religiões Deus falando, Deus é muito injusto, pessoas falando que Deus é muito injusto, que tem gente que é saudável, tem gente que não é, tem gente que nasceu assim, tem gente que nasceu assado. Mas e as causas anteriores disso, né? Quais abusos foram feitos, cometidos? Quais faltas aquele espírito tem ali para expiar? Porque a expiação não tem como você fugir. A expiação você vai ter que pagar por aquele mau uso do corpo. Porque o corpo, gente, é uma veste que Deus emprestou pra gente estar aqui cumprindo com a nossa vida particular, né? Cumprindo com os nossos propósitos, os nossos projetos, com a nossa evolução espiritual. Então, a gente tem que prestar contas disso depois. Minha mãe falou, e como uma máquina perfeita, o corpo dá os sinais de alerta, com certeza. Então, às vezes, o corpo vai vir com aquelas predisposições a alguma coisa, né? E aí a gente não vai se estender. Cada um imagina no seu íntimo aí o que pode ter acontecido. Eu tenho um problema de respiração. Eu nasci com um problema congênito do coração. Nasci com tal enfermidade que ninguém na minha família tem, que não é hereditário. Aquilo ali é uma causa ligada à causa espiritual. Então, aqui temos as causas espirituais das doenças. Como eu passo de página? Já achei aqui, gente, rapidinho. Leis do Amor, o nome do livro, tá, gente? De Emmanuel. Então, aqui ele fala, né, que o corpo espiritual ou o perispírito é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Então, isso aqui é uma veste rudimentar. O perispírito vai assumir essa veste aqui, mais ou menos, e o espírito é feito de luz, né? É feito de, não sei, matérias, não matérias,
o fluido cósmico universal, é uma base científica aí pra gente estudar. Então, o erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Então, como a gente comentou anteriormente, né? E o que a gente falou aqui? Peraí que tinha um negocinho aqui na minha câmera. Mas eu cometi uma falta. Aí Deus tá me punindo? Não, Deus não tá te punindo. Você tá restituindo essa falta. Aqui ele fala da relação entre a doença e a justiça. Essa falta que você expia é como um poder regenerativo para sanar aquele mal que a gente fez. Porque quando a gente faz mal para alguém, chega um ponto da nossa consciência que muita gente não percebe que errou, que fez um mal. E aí só o tempo pra gente amadurecer aquilo. Mas às vezes a gente já percebe imediatamente que a gente errou. E a gente quer consertar aquele erro. Então aí é um poder regenerativo, é um poder de cura. Então a doença vem curar a gente de alguma coisa. Isso que eu acho interessante. Vamos lá, qual mais informação aqui a gente tem? Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Então, gente, a espiritualidade sabe de tudo que passa, né? Quais os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas cujos corpos, irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação, mostram-se na condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros em transitórias, mas duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo que um dia se cumpliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que se delinquiram. Então, aqui, 2 pontos para a gente ver. Se a gente está saudável, assim, do ponto de vista do bem-estar físico e mental, a gente dá graças a Deus, porque a saúde é uma dádiva, bem como a gente percebeu durante esse tempo de pandemia. Mas quando a gente vê uma pessoa, quando ela precisa de cuidados essenciais, né? Às vezes ela não consegue ser independente, às vezes ela tá numa cama, né, ali passando por aquela situação, a gente vê que aqueles familiares ali ao redor, muitas vezes eles foram cúmplices de um débito passado e estão ali para assistir aquele doente. Então, é uma expiação ali, ó, ao redor, né? Entrando no ponto da saúde mental, olha, a mente invigilante pode instalar doenças no organismo e o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária. Olha isso, gente. A mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Isso que eu tô falando pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu luto muito com a minha mente. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde,
que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, né, que não sabe controlar a saúde, o mental. Os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas, que são os tormentos voluntários. A pessoa fuma a vida inteira e depois não quer ter um enfisema pulmonar. Não tem como. Já é esperado que aquilo ali aconteça. As chances são maiores de acontecer. Então aqui eu acho muito interessante que uma tá ligada à outra, né? Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, né? A gente sabe que uma taça de vinho, de vez em quando, é recomendada por médicos, né? Mas quem que faz isso, né? Socialmente, a bebida é o estimulante ali, né? Das nossas confraternizações. Eu mesma já me comprometi de parar de beber várias vezes porque eu quero aprender a me divertir sem precisar daquilo ali. Então, quanto que a bebida ela é socialmente aceita, né? E aí a gente vê, assim, situações de riscos claros, né? A gente, quando era adolescente, achava legal. Nossa, fulano saiu até de ambulância. Gente, isso não é legal. Isso não é legal. Então, a gente tem que conversar sobre isso, né? Pessoas que se embriagam, a gente já falou, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores. Eu sigo uma menina no TikTok, que eu gosto muito de TikTok, gente, pra ver coisas atuais. E assim, ela limpa casas de graça de pessoas assim que estão passando por processos depressivos muito tristes, muito pesados. Pessoas assim que estão anos vivendo na sujeira, no acúmulo, é muito triste. E por mais que você ainda tente lutar, né, contra aquele processo de luto ali mental, você não tem força de vontade para cuidar do seu entorno, né? Então ela limpa a casa das pessoas de graça, sabe? Dando um empurrão ali para aquela pessoa. E, gente, parece lixão do teto ao solo. É muito triste isso. A Letícia. Oi, Letícia, tá aqui falando. Me lembro da minha avó no hospital sofrendo por estar há dias deitada. Ela me falou: não há nada melhor do que a saúde. Nunca mais me esqueci. Hoje eu penso bastante em cuidar do meu corpo físico. Com certeza. Minha mãe falou: causas anteriores e causas atuais das aflições. Pois é. Então, gente, a higiene, a gente sabe que tanta gente não tem, né? Saneamento básico dentro de casa, que ter água é uma dádiva. Então, se nós temos na nossa, vamos aproveitar, né? Cuidar do nosso lixo, separar o nosso lixo, cuidar da higiene pessoal, né? Que a gente não tá falando de vaidade, que a gente tá falando de bem-estar, né? Pessoas que se encolerizam pelas menores razões, né? Ficam com raiva, quebram tudo, tem uma intemperança muito forte. Isso também te adoece, né? Quantas pessoas tomadas pela raiva são capazes de fazer ações que vão se arrepender pro resto dessa vida e da próxima, né? E o mais difícil da gente bater hoje em dia, né? A ociosidade, o tempo livre que a gente tem no celular, no telefone, no tablet, na Netflix, que a gente poderia estar trabalhando. É claro que a gente precisa das nossas horas de lazer, da hora de descanso, mas tem gente que vive só pra fazer isso, né? E aí a vida tá passando. Se ela tá feliz ali, tudo bem, mas como que ela poderia estar empregando melhor aquele tempo, né? E aí ele pergunta: qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? A advertência do mestre, que é a principal: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então, esse caso aqui da ociosidade que eu falei, não é nem de você só ficar o tempo todo ali não fazendo nada de produtivo. É que cabeça vazia, oficina do diabo. Eu, quando tô à toa, ó, já começo
a divagar longe, divagar longe. Então a gente tem que manter as nossas mãos ocupadas para nossa cabeça funcionar certo, né? Então, a gente falou sobre as expiações, falou sobre os tormentos voluntários, né? Minha mãe falou sobre as causas anteriores e as causas atuais das aflições, aquela que a gente busca, né? Então, o André Luiz também escreveu o livro Conduta Espírita. André Luiz também não, porque a gente falou de Emmanuel, agora a gente tá em André Luiz. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Então, aqui a gente tem... peraí. Achei. Ó, Conduta Espírita. Então, ele tem dois capítulos, um seguido do outro, que eu vou ler os dois que eu acho interessante para a live. O primeiro é perante o corpo e o segundo é perante a enfermidade, né? Então, perante o corpo, cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. Então, dois aí já vieram falar pra gente cuidar do corpo, da higiene pessoal. E a gente sabe, gente, uma coisinha que a gente limpa errado é uma bactéria já que entra no seu corpo e depois você que lute pra sarar. Como eu estou lutando. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne, como a gente falou. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. E aqui eu também imagino até a pessoa que toma remédio sem estar prescrito, né? Isso também é complicado. Olha esse, existem venenos que agem gota a gota, ou seja, a gente fala, só um pouquinho, não vai me fazer mal. E aí você vai fazendo só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, você tá se envenenando. Conduzir-se de modo a não exceder em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se nas intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. E a gente tem que falar muito do tema de saúde mental, porque muita gente ainda acha, né, que a depressão é falta de trabalho, é falta de namorado, é falta de Deus. Também pode ser falta de Deus, também pode ser falta das três coisas. Mas a depressão, ela começa assim com desânimo, e aí ela vai te consumindo, e aquilo ali tem que ser tratado por profissionais. Um psicólogo, se precisar de um tratamento mais a fundo, um psiquiatra. As pessoas precisam reconhecer que aquilo ali... hoje eu acordei e aí triste, aí fui ficando triste, e aí fui me definhando. Aquilo ali, a pessoa precisa de ajuda, né? O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir no sexo a rede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhes as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Conduta Espírita é da autoria de André Luiz. Isso, mas eu falei, eu tinha confundido, mas é André Luiz. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a cirurgia bariátrica, que eu tenho que mastigar 30 vezes o mesmo alimento se não desce em tala. Então, hoje, depois de 1 ano e 2 meses, eu aprendi. Mas, às vezes, eu fico pensando, quantas vezes eu comi, assim, de olho, e eu queria comer, e aquilo ali não ia caber, e eu comia assim mesmo. Então, às vezes, a gente também tem que prestar atenção que aquilo ali pode estar causando um mal físico, né? Que não é simplesmente só engordar. É você comer a ponto de passar mal. Grande número de criaturas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Então, hoje em dia, a gente sabe que comer bem também é um privilégio, né? Principalmente se tratando da situação que a gente está enfrentando aí no Brasil, no mundo, enfim. Mas
Evitar sempre que possível, né, esses fast foods, essas coisas. Aqui em casa, quando a gente tá com vontade de comer um hambúrguer, eu prefiro que meu marido compre a carne, ele tempera a carne, ele faça a carne aqui em casa, a gente bota um queijo, bota uma cebola, bota uma alface, e eu fiz e comi o meu hambúrguer aqui feito em casa, do que comer de condimentos. Tem gente que gosta, tudo bem, de vez em quando não faz mal, mas comer todo dia, né? Tem vários documentários aí. Tem um na internet também de um rapaz que ele comeu, acho que ele decidiu comer McDonald's todos os dias durante um mês. Como é que fica a saúde da pessoa, né? Se você vê, tem tanto conservante que o hambúrguer já tem esses vídeos, né? Que eles colocam durante um mês o hambúrguer ali parado para ver o que vai acontecer, se o hambúrguer vai apodrecer ou não. O hambúrguer não apodrece de tanto aditivo químico que tem aquilo ali. Então, a gente tem que buscar mais essas pautas, né? Sustentáveis, essas pautas mais verdes, mais saudáveis, né? Porque isso diz respeito ao nosso estilo de vida, né? A nossa melhoria, né? No nosso cuidado da nossa saúde, né? Produtos com agrotóxicos aí no Brasil, essas leis que eles sempre tentam passar. Ser espírita é ser engajado, gente. Buscar de alimentar, sim, a gente falou. Sempre que lhe seja possível respirar o ar livre, tomar banho de água pura e receber o sol farto, né? O sol é uma dádiva, gente. Vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo. E aqui o sol farto, aí no Brasil, antes de começar a live, minha mãe falou que tava 37 graus aí no Brasil. E eu penso assim, nossa, é muito quente, realmente é muito desconfortável, né? E as temperaturas estão cada vez aumentando. E eu também no meu contraponto numa vida na Polônia, que eram 6 meses, assim, de frio. 6 meses, o tempo nublado, sem sol. E aí você tem que tomar vitamina D, aí você tem que cuidar de outras formas, porque não tem sol, né? Aqui em Barcelona, quando a gente chegou, vai fazer já 3 meses que a gente tá aqui, era sol o tempo todo. E esses últimos dias aí não apareceu sol, só nublado. E a gente tá assim, cadê o sol? Cadê o sol? A gente já tá com saudade do sol. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por algum motivo, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja, né? A gente aprender a não odiar o nosso corpo, porque é o corpo que a gente tem. E a gente sempre foi ensinado a não gostar do nosso corpo, né? Que o nosso corpo é feio, que o nosso corpo é peludo, que o nosso corpo é gordo, que o nosso corpo é de estria, que o nosso corpo não é plural. Não, a gente tem aquele corpo ali e a gente tem que cuidar desse corpo. Porque na Terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. É a última frase aqui. Perante o corpo. E agora a gente lê... Vamos falar sobre perante a enfermidade, que é um seguido do outro e eu acho que vai casar. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Então tem que ter fé, tem que ter confiança, não é para ter medo, não é para ter queixa, não é para ter revolta. É aceitar que aquilo ali tá vindo com um propósito. Qual o propósito? Não sabemos, mas é um propósito. Cada prova tem uma razão de ser, já é de baixo, então tem um motivo. Se te visitou, tem um motivo. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica, como a gente falou. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. Pronto, era a frase que eu tinha que ter lido, que eu estava numa angústia muito grande, assim, com a cura da minha saúde aqui que eu estou enfrentando. E não adianta a gente se revoltar, a gente ter medo, a gente ficar ansioso, a gente tem que viver um dia de cada vez, agradecer por estarmos aqui, torcer para amanhã ser melhor. E eu lembro que meu pai falou na palestra dele, um desses dias aí atrás, de uma mulher que estava com o corpo tomado por tumores, né? Que assim, câncer para todos os lados e se curou. Então, se aquilo ali for o propósito, a gente tem que aceitar a condição que a gente tá
dar o nosso melhor e torcer. Torcer não, porque com certeza a gente está sendo assistido. O que for melhor pra gente vai acontecer. A força do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. De novo, falando sobre o pensamento. Gente, essa palestra está sendo pra mim hoje. A gente fala que a gente fala pros outros, não fala nada. A gente fala pra gente mesmo. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la como desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Olha, gente, quanto mais a gente confie, mais diferente vai ser a intensidade desse sofrimento. E eu acho isso muito engraçado, porque nessas últimas semanas aí, eu ainda procurando a resposta, né, do medicina tradicional e esperando uns médicos, e aí a minha saúde mental estava muito abalada. E aí meu pai falou, procura homeopatia aí na Espanha. E a gente procurou homeopatia, o homeopata não quis me receitar homeopatia, mas ele quis me receitar os florais de Bach, que a minha mãe, por coincidência, tinha falado dos florais. E aí eu falei que eu tava com muito medo, que eu tava muito receosa, que eu tinha muitos amigos ucranianos, que eles estão sofrendo, e aí uma maçaroca na minha cabeça. E aí ele falou assim, vou te receitar esse floral. Gente, de uma semana pra trás pra cá, eu já sou outra pessoa. Outra pessoa. Como faz a diferença? E não só fisicamente, mas na vibração dos meus pensamentos. Eu tô muito mais otimista, eu tô muito mais confiante, eu tô com menos medo, estou menos dependente emocionalmente. Eu acho que, coitado do Vitor, essa semana aí também foi difícil pra ele. Estou diferente. E aliada à oração, ao estudo aqui na página, né? A fazer o evangelho dentro de casa com os meus pais, culto no lar. Então eu acho que tem que ser sempre tem que haver essa interdisciplinaridade, né? Tem que ter o apoio da medicina, mas também tem que ter o apoio da religião, o apoio da família, enfim. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Meu pai falou, é importante, foi o médico quem prescreveu. Exatamente. Um velhinho lá me ouviu. Aqui na frente de casa. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza da sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação de valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Então, a gente aqui falou muito da confiança, da fé, dos pensamentos positivos, da resignação, da paciência, né? Do não se desesperar, não desistir de lutar, né? Falou aqui várias vezes. Então, já estão ligadas, né? As curas físicas, as mentais e as espirituais. E aí eu perguntei também lá no Instagram os medos que as pessoas tinham. Aí as pessoas têm medo de ter uma doença degenerativa, ou seja, ansiedade, porque o futuro não chegou ainda. Está com medo de sofrer uma coisa física, mas que nem sabe se vai chegar ou quando vai chegar. A outra, não conseguir fazer o que eu quero nessa vida, né? Ou seja, profissionalmente falando, a pressão que a pessoa sente profissionalmente, também ligada à saúde mental. Perder as pessoas que eu mais amo, mais uma prova da ansiedade, né? No perder as pessoas que eu mais amo. Você está num futuro que pode ser que demore, pode ser que seja rápido. Eu também tenho muito medo, assim, de perder meus pais, que os meus pais
desencarne quando eu estiver longe. E aí meu pai falou, mas todo mundo vai morrer. Uma hora ou outra a gente vai morrer. Mas é verdade. Então, a gente tá muito preocupado com o futuro sem viver o presente. A outra falou, me decepcionar comigo mesma profissionalmente. Aqui, uma que tá ali na Polônia, a explosão de uma usina nuclear, morrer, ou seja, medos que totalmente não dependem da gente. A não ser a doença, alguma outra doença aqui que a gente possa evitar, todos esses medos ali fogem do nosso controle. Não estão no nosso controle. E isso agrava esse processo dessa cura mental. Então, aqui, ter medo é essencial para nossa preservação. Mas o medo em excesso nos limita e nos paralisa. Eu tirei de uma psicóloga que eu sigo. É a tal da ansiedade, o estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. E nesses livros de cura, o André Luiz fala, o desespero é fogo invisível. Eu até coloquei em negrito aqui, porque é normal ter medo, mas um medo que paralisa a gente, que faz a gente ter medo de tudo, assim, eu tô com medo do Vitor sair e eu cair aqui em casa e bater a cabeça, sabe, uns medos irracionais que às vezes a gente tem, que não são normais, porque isso, qual a probabilidade disso acontecer? Nenhuma. Então a gente gasta muita energia, tem gente que vive gastando muita energia com medos irreais, irracionais, que podem acontecer ou não, mais provável que não vão acontecer, impedindo de você realizar essas tarefas do seu dia a dia. Essa é a ansiedade. E aí vai o coração dispara. Aí vai que você não consegue respirar. Aí vai que você fica paralisado e aí não consegue sair do lugar. É a mente agindo no corpo físico. O contrário. Então, a gente precisa aprender a viver com esse estado de medo, lidar com o que é instável, lidar com o que não está sob o nosso controle, com aquilo que a gente não pode prever. Abrir mão desse controle, de medos aqui que a gente tem, mas que a gente não vai poder, a gente vai passar por eles quando eles chegarem, mas que a gente não pode controlar. Aqui a explosão de uma usina nuclear é um fato, assim, remoto. Durante essa guerra que tá acontecendo. Pode acontecer? Pode acontecer. Vai ser muito triste se acontecer. Muitas pessoas vão se prejudicar, muitas pessoas vão perder suas vidas, mas se eu for só o resultado dessa ação e eu tiver que passar por aquilo ali, eu vou passar por aquilo ali. Não tem como a gente viver outra realidade que não existe. Então não adianta a gente querer controlar tudo. Temos o livre-arbítrio e podemos amenizar ou aumentar as nossas provas e as nossas dores. Mas como os espíritos indébitos que somos, não podemos fugir daquilo que a previdência divina acha que nos é necessário passar. Então, se a gente está enfrentando uma doença inesperada, como eles falaram, uma situação inesperada, uma perda inesperada, é necessário a gente passar por aquilo ali. Que aquilo ali nos ensine alguma coisa e não prolongue esse estado de dor e sofrimento que a gente estiver. Nas curas espirituais, a gente vai voltar lá para aquele livro Leis de Amor, de Emmanuel, e a gente vai falar sobre... Antes a gente falou as causas espirituais da doença, e agora a gente vai falar sobre o tratamento das doenças e o espiritismo, que é sobre a cura, que é o tema dessa palestra. Olha, o espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? A doutrina espírita, expressão do cristianismo redivivo, não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade ante um grande futuro, ou seja, medos que a gente tem, que são irracionais, porque a vida não vai acabar depois da morte. Mas é igualmente luz para o homem, a clarear-lhe o caminho. Desse modo, desempenha função específica no tratamento de doenças que fustigam a humanidade, por ensinar a medicina da alma, em bases no amor construtivo e retificante. Nas trilhas da experiência terrestre,
Realmente, a cada trecho, surpreendemos desequilíbrios a se exprimirem por enfermidades individuais ou coletivas. Existe uma patologia da alma? Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos, irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos no corpo e na alma, quando não se convertem de pronto em pábulo da loucura ou em sombra da morte. E por que acontece assim? Isso acontece porque milhões de criaturas repostas no lar recapitulam amargorosas e graves experiências, junto àqueles que atormentaram outrora ou que outrora lhes foram implacáveis verdugos. Metamorfoseados em companheiros que às vezes trazem o nome de pais e figuram-se adversários intransigentes. Então, às vezes, esses problemas estão dentro das nossas casas, né? Responderam por filhos e mais se assemelham ao duros algozes dos corações afetuosos que lhe deram o tesouro do berço. Carregam a certidão de esposos e parecem forçados, em algemas duplas na pedreira do sofrimento. Fazem-se conhecidos por titulares da parentela e exibem-se a feição de carrascos tranquilos. Gente, o lar é um templo de cura, igual a gente está vendo aqui. Esposos, filhos, pais, irmãos, parentes próximos, são pessoas ali que muitas vezes a gente tem dívidas, né? Então, muitas vezes a gente também tem a afinidade entre essas pessoas, como é o caso na minha família, me dou muito bem com os meus pais, com meu marido, com os meus sogros, mas a gente sabe que tem familiares, assim, filhos, pais, que vivem em pé de guerra. E aquilo ali, ao invés de servir como uma lição, né, como uma regeneração, acaba se agravando, né? Como classificar o reduto doméstico, onde se reúnem sob os mesmos interesses e sob o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? Do ponto de vista mental, os adversários do pretéritos, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transfiguram o ninho familiar em furna, minado por miríades de raios destrutíveis de azedume e aversão. Então, qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Vamos ver aqui agora. Diante dos conflitos familiares, surgem os princípios espíritas por medicação previdencial. Respondeu só isso. Então, aqui tá falando, como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas. Despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo, como a gente falou. Preparam a criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio e, desvelando a continuidade da vida para lá da morte, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará, além túmulo, qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou infortúnio que construiu para si mesma através daquilo que fez aos semelhantes. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? Fácil verificar assim que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto por agente preservativo da saúde moral e consubstância a religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem as existências. Então, quais os medicamentos do espírito? Colhemos no magnetismo, no clima do passe, na oração, no culto sistemático do evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem dos recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de propiciarem socorro à alma aflita ou energias exaustas.
E no final ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente faz o culto no lar, né, com os nossos parentes ou na nossa casa, para inspirar a humildade no nosso lar, nos nossos pensamentos, para inspirar bons pensamentos de otimismo, de perdão, de resistir essas lutas, da abnegação, para que a gente tenha olhos para enxergar o próximo, para servir. Então, a cura espiritual que vem através, né, do passe, da oração, do estudo espírita, ela muda a sua atmosfera, muda a sua maneira de pensar e aí, consequentemente, vai acabar mudando o seu estilo de vida, trazendo benefícios para sua casa, né? Por que não praticar a oração? A oração? Por que não praticar meditação? Músicas que acalmam. A gente vive num tempo tão acelerado, né? Como que a gente não consegue separar 10, 15 minutos do nosso dia para ler uma página edificante? Eu lembro da minha avó Soninha aqui agora, que tinha aquelas revistinhas Seleções, que, nossa, isso é muito antigo. Aquelas pequenininhas assim que vinham nas bancas, ela tinha várias, e ela ia lendo mensagens, frases de otimismo pela casa, abençoando a casa. E a gente, quando a gente entra no lar de uma pessoa, a gente percebe como tá a energia carregada, ou como aquele ambiente é acolhedor, como aquele ambiente é prazeroso de estar ali, né? Te dá uma paz de espírito. Então tá tudo interligado. Ainda naquele texto da paciência que a gente leu logo no início do estudo de hoje, esse espírito amigo de Harvard termina assim, eu achei ele muito bonito. Ó. A vida é bem difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos, que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Ou seja, a gente tem que olhar para o alto, tem que agradecer por estar passando por aquilo ali. Porque se a gente se modifica, quão menos pesado pode estar sendo esse fardo, né? Quão misericordiosa a espiritualidade trabalha ao nosso favor. Porque às vezes a gente tinha que passar por uma situação que deveria ser muito pior. Deveria ser muito pior devido ao nosso mérito ou desmérito. E aí a gente muda esse padrão, a gente começa a trabalhar no bem, a gente começa a ter essa reforma íntima e aquela maldição ali é uma bênção. Então, o fardo parece menos pesado quando a gente olha para o alto e não quando a gente abaixa a cabeça. Os nossos pensamentos determinam a nossa vida, como a minha mãe tinha falado. E a nossa vida modela o nosso corpo. Então, tá interligado. A gente vai terminar com uma mensagem de André Luiz também. Hoje eu só falei de André Luiz e Emmanuel. Falando sobre as regras de saúde. Que a gente já falou de várias aqui, mas aqui ele trouxe diferente e eu quero falar também. 1. Guarde o coração em paz à frente de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Isso já é o principal. Tudo que a gente faz, gente, é para Deus. É para nossa evolução. É para o nosso melhoramento. Nós estamos prestando contas porque nós somos filhos dele. Ele sabe das nossas dores, das nossas amarguras. Então, tudo que a gente não passa sozinho. Tudo pertence a ele. 2. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Ou seja, vamos ter os nossos compromissos, as nossas... eu queria falar uma palavra, mas agora eu não sei. Nosso compromisso de estar ali sempre, semana a semana, dia a dia, assiduidade, não sei. 3. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma, como a gente falou. 4.
Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. 5. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. 6. Evite a cólera, enraivar-se e animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. 7. Fuja a maledicência, os comentários negativos, a falar mal. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Ou seja, quando a gente está falando mal de alguém, a gente está trazendo aquelas energias ali pra gente. 8. Sempre que possível, respire a longos altos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. A gente falou de banho aqui hoje várias vezes. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. 7. Coma pouco. 9. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. 10. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido carinhosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. Quantas vezes nós erramos e eles têm essa misericórdia para conosco. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Então, gente, são esses ensinamentos que eu acho que seriam pertinentes. Trazendo uma frase final da minha psicóloga, passando por todos esses turbilhões aqui que a gente anda vivendo, ela me fala: viver exige esforço. A gente tem que se esforçar, a gente tem que aprender a mudar o nosso padrão de pensar. Mas eu nem sempre consigo pensar positivo. Aí meu marido fala: então não pensa negativo, já é o primeiro passo. Não pensa que vai dar errado, Viver exige esforço, exige um compromisso, com as causas que a gente abraça, com o nosso corpo, com os nossos compromissos materiais, mas sem esquecer dos compromissos espirituais, porque são eles que sustentam a nossa vida orgânica aqui. Então é para cuidar do corpo, mas sem esquecer de cuidar da mente e cuidar do espírito, porque, como a gente viu, tudo está interligado. Gente, essa palestra passou super rápido, 1 hora aqui. Muito obrigada pelas contribuições de vocês, pela presença, pela troca de informações, pelas contribuições de vocês. Essa live vai ficar aqui gravada e espero que vocês tenham água para ir para fluidificar. Se não tiverem, peguem, que essa água vai abençoar a nossa semana, com a graça de Deus, Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos, calmar o nosso coração, a nossa mente, os nossos batimentos, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, pela visita dos espíritos amigos que estiveram no nosso lar, inspirando-nos a fazer esse estudo, inspirando a ouvir essas palavras, que todas elas façam um pouco de sentido nos nossos corações, nas nossas mentes, que após esse estudo tenhamos outros propósitos, outras maneiras de enxergar as nossas dificuldades. Agradecendo, Senhor, por estarmos mais um dia com saúde, estarmos mais um dia com a nossa casa material, rodeado de entes queridos que nos auxiliam nesse plano ou no outro. Enfim, Senhor, que aprendamos a contar as nossas bênçãos, ao invés de prestar atenção naqueles infortúnios que nos desequilibram. Te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa semana que vai se iniciar, os nossos ambientes de trabalho, os nossos parentes, os nossos animais que tivermos. Que essa onda curativa entre em todos os lares,
Desfaça os nós mentais das pessoas que precisam, as dores físicas, enfim, Senhor, que os seus encarregados espirituais nos curem hoje. E assim, te pedimos que abençoe os nossos lares e aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje por algum motivo. Graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigada pela presença e contribuição de todos. Quinta-feira a gente tem mais estudo aqui na página, em um horário diferente, com o papai, que vai falar sobre a prece na reunião mediúnica. Tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e bora vencer mais uma semana. Tchau!